Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Cerca de 3.000 pessoas estão em situação de rua no DF. Dessas, mais de 240 são crianças. O levantamento foi feito pela Codeplan em fevereiro do ano passado. E grande parte dessas pessoas está nas ruas do plano piloto. Em geral, essas pessoas, incluindo as crianças, são invisíveis para boa parte da população. É como se essa realidade não existisse, mas existe e é vergonhosa. Uma policial do Distrito Federal fez um trabalho com essas crianças, levou arte para elas. O resultado virou um livro. E sobre essa experiência, a gente conversa agora com a escritora, artista e escrivã de polícia, Lívia Martins Fernandes. Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Estou aqui com o livro. Eu queria começar perguntando, o título do livro é Refúgios sob Guerras. Como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro? Eu fiz uma dissertação de mestrado, em 2017 eu defendi, e a dissertação era sobre os espetáculos, né, que a gente fazia com meninos e meninas em situação de rua. E sempre tive a vontade de que esse livro ele fosse parar na mão desses jovens, né, que eu sempre falo, os meninos e as meninas de guerra, eles existem, eles permanecem. Né? A gente trabalhou com um grupo de 17 adolescentes no palco, mas eu gostaria que o palco se estendesse para além, que jovens, né, de unidades de internação, de casas, de unidades de acolhimento, pudessem ter acesso a essas histórias e saber que era possível você pisar no palco, ter um outro tipo de protagonismo, que não fosse o protagonismo no crime, né? Sim. Então, foi desafiante o projeto que a gente fez e eu falei, eu acho que merece um livro, porque a maioria das coisas que a gente faz nas artes cênicas, no teatro, a gente não relata depois, né? Então, é como se fosse um presente mesmo para os meninos e as meninas, né? Dividindo a história deles mesmos, né? Então, quer dizer, no livro você aborda a sua experiência com eles, né? Que deve ser uma experiência riquíssima. Sim. E um pouco da experiência deles também, de histórias deles também. Exato. Tanto que tem participações, né, recentes, né, pessoas que escreveram para mim. Eu perguntei, né, para a Yara dos Anjos, que hoje é educadora social e que viveu na rua há mais de 20 anos. Eu perguntei para ela como seria um abrigo, uma unidade de acolhimento, né, dos sonhos. E aí ela tem uma participação, uma página que ela escreveu, o Abrigo dos Sonhos. Né? Porque à época, as crianças, né, os adolescentes e crianças reclamavam muito para mim em relação à comida, não podiam ter pets, queriam ter animais de estimação dentro de algumas unidades de acolhimento. Também essa questão de, eu quero sair da rua, mas eu não quero viver no abrigo dessa forma. Eu quero ter meu quarto, eu quero ter minha individualidade, eu quero que respeite quem eu sou, eu quero ter minhas roupas. O básico, né? Exatamente. Que qualquer ser humano pode querer, né? Exato. E isso me chamava muito a atenção. Eu realmente, assim, vivi momentos muito fortes, né, com essas crianças. Histórias bem difíceis de vida. E também momentos de muita alegria, né? Que eu tive a sorte de gravar. Eu tenho gravações que eu tenho esse material todo ainda, eu não consigo nem descartar. Sim, com certeza. Então, primeiramente, você entrou na vida dessas crianças por meio da arte. Isso. Especificamente por meio do teatro. Como é que foi levar a arte para essas crianças e adolescentes? Isso, foi por meio do teatro. Eu ia para essa unidade, que na verdade ela era um resquício, vamos dizer assim, de um projeto cultural, né, que era o projeto Giração. Você ia como voluntária? Eu ia pela Secretaria de Segurança à época, porque, na verdade, foi assim, eu estava na Secretaria de Segurança para exercer um cargo de assessoria e sempre tive essa vontade, depois que me formei em artes cênicas, de fazer teatro e com um cunho, uma pegada mais social mesmo, né, do teatro como uma ferramenta de protagonismo na sua própria vida. E aí eu fui procurando locais e encontrei essa unidade e me disseram, olha, essa unidade aqui é muito específica, você não vai encontrar em lugar nenhum do país, porque os meninos não são obrigados a ficar aqui, eles vivem na rua mesmo.
Só que eles vêm aqui para se alimentar, tomar banho, às vezes eles estão fugindo de alguém. E aí eu ficava lá, eu marquei, né, um horário, falei, gente, essa sala aqui é a sala de teatro. Isso com a parceria dos próprios funcionários, sem eles eu não teria mesmo dado conta de fazer o projeto. Sim, sim. Então, a pedagoga, o psicólogo da unidade ficavam junto comigo na sala, a gente preparava lanche para chamar os meninos. Claro, um atrativo. E aí eles começaram, no primeiro dia eles me tacaram instrumento, eu levei instrumento musical, berimbau, eles me tacaram, sai daqui, tiazinha, não quero saber de você aqui não, sai para lá. Sim. E aí eu fui insistente, fiquei 1 ano naquela sala esperando eles chegarem, chegava um ou outro, aí a gente fazia cenas. Tia, eu quero fazer uma cena. Que cena que você quer fazer? Geralmente as cenas eram de violência. Né? Eu quero fazer um assalto. Porque, infelizmente, é a realidade deles, né? Também, né? Sim. E aí foi que eu descobri que eu estava diante dos melhores atores e atrizes que eu já vi na minha vida. Que bacana. Porque eles realmente atuavam em papéis para sobreviver nas ruas. Se escondiam debaixo de carro. Então, tem aqui as narrativas mesmo de como eles faziam. Tia, sabe como é que eu nunca puxei, não tenho nenhuma ficha, mas como? Deixa eu mostrar para a senhora onde é que eu escondia. Aí eu ia com eles na rua. Sim. Que eles passavam coisas no corpo mesmo, excrementos, para ninguém chegar perto. Coisas bem fortes, sabe? E a gente levou isso para o espetáculo e algumas coisas, nem tudo entrou no espetáculo. Eu falei, não, mas eu estou antes do espetáculo e depois do espetáculo. Então, eu quero levar essas narrativas deles e delas. E aí, por isso, o livro, né? Voltando a essa questão do livro. Então, tudo pelas artes cênicas, né? Tanto que eu estava ali no papel também pela Secretaria de Segurança, fazia meus relatórios no viés de prevenção, mas sem levar nenhuma informação que fosse, né, policial, de investigação fora. O meu intuito ali era prevenir a violência, tanto que várias situações eu estava ali, junto com o conselho tutelar, sabe? A adolescente saía do abrigo e não podia voltar. Aí eu ligava para a promotora e falava, olha, não estão deixando entrar no abrigo. E aí, com isso, eu fui vivendo esses desafios também. Poxa, quem é essa mulher que aparece aqui com esses meninos, reclamando que a comida está estragada, que eles Virou persona não grata, né? Porque estava mostrando uma realidade que precisava ser mudada, né? Exato. Porque eu não queria aquelas crianças na rua. Porque eu sabia que na rua elas estavam sujeitas a muita violência. Seja do tráfico de drogas, entre eles pelas brigas. Infelizmente, a violência policial, que é uma realidade. Então, assim, eu fui realmente criando um vínculo com essas crianças e adolescentes, a ponto de a gente fazer um espetáculo e que em uma das cenas, o espetáculo está disponível ainda no YouTube. Meninos da Guerra. Meninos da Guerra, que é a direção do Carlos Laredo, né, que na época era da companhia La Casa Incierta, que é uma companhia de teatro para bebês, que hoje é a Clarice Cardel que coordena. E a gente fez uma cena que era um episódio que os meninos falavam que constantemente eles eram levados para a ponte do Bragueto, algemados e jogados lá de cima. E era por policiais, né? Nossa. Então, isso é uma cena do espetáculo. Então, tudo isso, essas questões eu tinha que lidar. E eu ouvia aquilo como escrivã de polícia também, porque quando eu entrei na polícia, eu fui lotada exatamente na DCA, na Delegacia da Criança e do Adolescente. Tanto é que uma das cenas do espetáculo é minha. Sou eu no plantão da madrugada e chega um menino mais uma vez. E aí? Beleza, tiazinha? Tô aqui de novo. E aí, seu polícia? Que era assim, né? E aí os meninos, quando a gente fez essa cena e eles não sabiam que eu era policial, terminou a cena, tia, eu gostei dessa cena aí, mas essa polícia aí não existe não, ela tá muito boazinha. Nunca vi essa polícia na minha vida. Nunca vi essa polícia aí não, tia. De que forma você considera que a arte mudou a vida de algumas dessas crianças e jovens? Eu considero que a arte, ela salva. Eu sempre tenho essa frase comigo. Por quê? Porque é a valorização de quem você é. Você não precisa, ao contrário, não é que você vai atuar como personagem. Você atua, você usa alguma roupagem de personagem, mas é você, é o seu coração, é a sua voz. E a partir do momento que você é ouvido e tem um recado, seja dessa personagem, de você mesmo num palco e que você é assistido, no caso das artes cênicas, né, que o teatro ele tem esse significado, né, que é de onde se vê, né, que ele volta para o público. Então, para esse caso específico do Meninos da Guerra e as Meninas da Guerra, para mim salva aquela narrativa, aquela
trajetória, aquela história que aquela criança tem necessidade de contar. Sim. Então, como se fosse um processo terapêutico, até. O Boal dizia, Augusto Boal, que é terapia, que é terapêutico, mas não é terapia. Uhum. Né? E como eu trabalho muito sobre o viés do teatro do oprimido, eu acredito que esse protagonismo no palco, ele leva a um protagonismo na vida. Sim. Tanto que os meninos, quando a gente estava montando, a gente tinha dificuldade para ensaiar. Alguns não apareciam. Claro que alguns, durante, cometiam algumas infrações e eram internados, né? Então, quando terminou o espetáculo, que eles viram o que causou no público e a possibilidade de apresentar e ganhar cachê com aquilo, ou seja, um outro cenário para você ganhar, né, o seu sustento, eles pararam na frente da sala de teatro e falaram assim, tá bom, tia, a gente te ouviu, a gente fez essa peça. Agora diz pra gente como é que a gente pode viver disso e não fazer mais nada do crime. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E foi aí que eu falei, nossa, agora é o Estado, porque eu não dou conta sozinha. Né? E nem eu sozinha e nenhum funcionário sozinho, né? Que eu também me colocava ao lado desses servidores e servidoras públicas, porque a estrutura é gigantesca. Sim. Gigantesca da máquina. Mas a arte, ela salva. Eu dizia para eles, né? A arte me salva todos os dias. Porque ela me dá uma nova perspectiva de viver. Assim, uma outra forma de enxergar as coisas. A poesia, os detalhes da vida, que às vezes passa desapercebido. E pelo incrível que pareça, esses meninos e meninas, eles sabiam desses detalhes. Eles olhavam para mim no fundo dos olhos e falavam assim, deixa eu ver se você tem a alma encebada. Nossa. Tem não, tia. Você é gente boa. Meu Deus, é incrível, incrível. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as crianças em situação de rua no DF. A nossa entrevistada é a escritora, artista e escrivã de polícia, Lívia Martins Fernandes, que fez um belíssimo trabalho com essas crianças e com esses jovens moradores de rua, que culminou nesse livro aqui. Enquanto eu coloco aqui para os meninos apresentarem um pouquinho mais uma vez a capa, eu vou ler aqui atrás, que você fala assim... um ritual de velas e danças embaladas por línguas inventadas ditavam o ritmo naquela noite de ensaio. Ensaio com os meninos, que ela estava fazendo uma peça, né? Nossos braços parafinados ardiam e formavam uma nova pele, similar aos gotejos de um orixá. Já sentados em círculo, a linguagem passou a ser o português. Aí uma criança, não sei qual a idade dela, o jovem falou para você, tia, eu já matei um cara, sabia? Silêncio. Matei porque ele xingou minha mãe. Ela nunca prestou, mas só eu que posso xingar ela. E isso foi real, você ouviu? Isso foi real. Isso foi real. Quantos anos tinha você se lembra da idade dela na época? 13 anos. 13 anos, uma criança. É, uma criança. Porque é 12 incompleto, mas é uma criança, né? Sim. Inclusive, eu tenho, né, na dissertação de mestrado, eu também levei algumas histórias dessa criança. Eu conheci, ele entrou na unidade para acertar contas com o outro. E ele chefiava o grupo da rua. Então, ele entrou, ele estava com uma faca enorme. E aí foi toda aquele, né, rebuliço. Eu falei, o que está acontecendo? Aí o cuidador, fica ali que o menino está atiçado, quer acertar a conta. E aí, quando eu chamei ele para fazer teatro, ele falou assim para mim, tia, isso não é para mim não, minha vida está lá na rua, oxe, desse jeito, sabe? E aí eu via uma coisa assim, embrutecida nele mesmo, sabe? Como ele precisou criar uma casca para se proteger. E aí, em um outro momento, eu convidei uma amiga para trabalhar com eles com teatro para bonecos, e eu tenho essa imagem gravada, ele manipulando o boneco, aí eu vi a criança. Sim. Ele brincando com o boneco. Aí eu falei, gente, é outra pessoa. Ele se transformava, mas para se proteger, né? Foi o que eu deduzi. Então, é muito importante o seu depoimento, Lívia, porque assim, a gente está vivendo um momento muito delicado na nossa sociedade, onde as pessoas não têm conhecimento de causa, né? E, sobretudo, por conta das redes sociais, claro, e falam qualquer coisa, enfim, falam até o que não sabem, né? E aí vem aquela máxima, né, de que bandido bom é bandido morto, mas aí a gente se questiona, né?
que é o bandido, né? E assim, obviamente que a gente tem uma justiça, e a justiça é exatamente para isso, para fazer justiça. Se alguém cometeu algum crime, claro, essa pessoa tem que pagar por esse crime. Mas enquanto a gente continuar criando presídios, a gente está enxugando gelo. Né? O que precisa ser feito é exatamente esse seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Quer dizer, você entrar na essência desse ser, né, e fazer com que ele se pergunte por que eu vim parar aqui, né? E quais as possibilidades, sobretudo, que eu tenho para poder sair. E assim, isso que você falou no bloco anterior, que eles falaram assim, fizeram a peça e ganharam dinheiro, como é que eu faço para continuar essa vida? Por quê? Porque eu não quero ter essa vida, né? Você deve ter escutado muito isso. Sim. A gente sempre fala de escolha, né? De livre arbítrio. No caso dos meninos e meninas de guerra, eu acho complicado a gente falar de escolha. Também acho. Né? Uma dos personagens aqui, que hoje é um artista de rap, eu conheci e ele perguntou para mim, nós éramos 8 filhos na minha casa. Por que justo minha mãe mandou embora? Eu falei, mas por que sua mãe mandou embora? E aí ele falou para mim, eu briguei com meu padrasto porque ele me batia muito com fio de poste. E aí teve um dia que ele me bateu tanto que eu fui parar na emergência, porque meu uniforme estava sujo. E aí eu falei para minha mãe que eu não aguentava mais. Então minha mãe falou, então você sai de casa. E aí eu fui para a rua. E ele foi para a rua, ele tinha 11 anos. Meu Deus. Ele realmente era uma criança. E ele não tinha passagem. Mas a cor, e aí eu preciso falar da questão cor, sim, cor preta. A gente precisa falar, com certeza. E eu sendo uma pessoa negra, né, que a gente sabe negro, tem pardos e pretos, né? Eu não posso deixar de mencionar, claro. né? E essa fala. Então, isso está no livro também. Né? Quando eu pergunto, mas por que você acha que você foi para lá? Eles faziam assim. Sério? Que, tia? Às vezes é por causa da roupa que eu uso, porque eu usar a barreta. Então, são coisas que a gente precisa falar para desconstruir o estereótipo. Sim. Porque as pessoas falam para mim, mas você não parece policial? Eu falei, o que é policial para você? Qual o estereótipo de policial que você tem na sua vida? Tem tanto policial de tanta forma, tantas polícias e policiais, sabe? Porque nós somos humanos, seres humanos, e nós temos nossos gostos, nossos trejeitos. Eu digo sempre que os meninos e as meninas me ensinaram a ser mais gente, né? Assim, a gente fala também que na polícia nós somos o para-choque social. Quando todas as portas estão fechadas, a porta da delegacia está aberta. E ali vem as narrativas. Eu quis pular o balcão para ver do outro lado, tipo, tá bom, esses meninos que não param de chegar, esses mesmos, quero estar com eles em outro lugar, para compreender e amolecer um pouco o meu coração também. Que bacana. Né? Sim. E o deles e delas, porque alguns depois, anos depois, souberam que eu era policial e alguns choraram, né? Não acredito que você fez isso comigo. Aí mas eu se fiz sentiu o quê? enganado? Eles se sentiram enganados? Um pouco. E aí depois, não, tia, mas eu não vou deixar... Um deles falou assim, tia, eu sabia que a senhora era policial. Aí eu falei, mas por quê? Porque a senhora nunca desiste. Olha. E eu falei, realmente, policial não desiste. Você tem algo para investigar, você vai até o fim. Você vai até o fim, você quer desvendar aquilo. E eu acho que eu queria desvendar por que aquelas crianças foram parar na rua e como a gente poderia prevenir. Eu sempre fui da bandeira de prevenção. E a arte, ela sim é uma ferramenta muito forte para a prevenção. Tanto que hoje, nas unidades de internação, a gente tem os técnicos do socioeducativo que são formados em arte e desenvolvem um trabalho com teatro. E eu vou levar o livro para lá. A gente vai... São colegas que se formaram comigo em artes. E os meninos já estão com os livros, estão escrevendo nas páginas que eu deixei em branco para que escrevessem as narrativas. Legal. É uma semente, né, que precisa continuar. Precisa, e eu queria dar voz para eles, assim. Se eu posso fazer isso, eu quero fazer, né, de deixar em poucas páginas, por causa do nosso tempo, do nosso cotidiano, acho que poucas páginas, de uma forma muito visual, grifado, com setas, como uma aula de teatro mesmo, sabe? Porque era assim que eu fazia. Ia para lá, usava quadro, figurino, câmera. Às vezes eles, tia, a gente pode mostrar para você como é que faz um sequestro? Eu pode, pegava a câmera.
E é tão ingênuo, né? Porque é uma coisa assim, né? Gente, eles estão brincando. Né? E é isso. Que loucura. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as crianças em situação de rua. Nossa entrevistada é a escritora, artista e escrivã de polícia, Lívia Martins Fernandes, que fez aí um trabalho belíssimo com essas crianças e esses adolescentes. Eu coloquei aqui no começo, Lívia, que para boa parte da sociedade, essa população que está em situação de rua é uma população invisível. Você concorda com isso? Você percebeu isso? Essa é uma pergunta difícil, porque invisível em determinado momento, invisível em outros. Então, para a questão da criminalidade, é bem visível. Sim. Invisível para algumas políticas. Né? Não se resolve essa situação, em situação de rua, pensando, assim, na minha opinião, como um problema. Você pensa, a vida, um projeto de vida. O que aquela pessoa quer? O que ela precisa? Então, a gente tem pouca escuta, né? Quando a gente se coloca para ouvir, em geral, a gente já quer resolver. Mas o que aquela pessoa quer? Ela quer um abrigo? Ela quer uma casa? Ela tem uma questão? Ela já teve uma casa? Teve um vínculo partido? Né? Então, eu digo que é invisível ao mesmo tempo que é visível. Invisível para algumas questões. Visível quando tem um incômodo. Sim. Quando está ali, você está no seu restaurante, está ali comendo, aí chega uma pessoa pedindo. E aí algumas pessoas se incomodam muito. O que está batendo a porta da sociedade? Qual é a questão que está chamando? O que está chamando a atenção? E aí, se aquela pessoa resolve furtar, ela se torna visível. Sim. Mas, é bandido, né? É bandida. Então, existem várias nuances o que é população em situação de rua. É um grupo muito diverso. Então, tem a questão da drogadição, tem, né, muitas pessoas, tem alcoólatras, tem pessoas com a questão de a deficiência, né, mental, tem a pessoa que simplesmente quer viver ali na rua, tem também. Uhum. Já encontrei pessoas assim, não, eu resolvi que eu quero ficar aqui na rua, com uma barraca e não quer sair. E aí, como é que a gente faz? Como é que faz esse convencimento, né? E muita gente, assim como tem uma entrevista aqui com Barba, que trabalha muito com isso, porque é uma pessoa que viveu na rua por mais de 25 anos, ele fala, chamam a gente para dizer, para propor, mas na hora de propor, fazer a proposta mesmo, não tem nada do que a gente propôs, assim, da nossa escuta. Muitas pessoas não querem estar em abrigo. Sim. Querem dignidade, querem trabalhar com coisas específicas, criativas, né? Ou um artesanato, algo. Então, eu concordo que são invisíveis, mas há uma visibilidade quando incomoda. Sim. Concordo também. Aonde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Na Amazon, né? Ele para a versão Kindle e também físico, né? Pela Amazon e também no Mercado Livre. De que forma? É uma pergunta muito difícil e às vezes até complexa, mas assim, qual seria o primeiro passo que o Brasil poderia dar enquanto sociedade não governamental e enquanto governo para que a gente pudesse tentar encontrar algumas saídas para esse problema? Difícil a pergunta mesmo. Tem várias pessoas que já atuam assim de forma excelente, né? Eu realmente, assim, a meu viés, eu sempre digo, é a arte. A arte. Mas a gente já galgou alguns obstáculos, assim, né? A própria lei que reconhece, né, a população em situação de rua, que vem do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que lutou por essas políticas de reconhecimento que a população em situação de rua também se reconhece para além da rua, a população de abrigo também é reconhecida como população em situação de rua. E tem várias iniciativas, bolsas de estudo, de pesquisa. Me recordo que tem uma receita aqui de mousse de maracujá, que é do Diamante, que é um dos personagens, que infelizmente hoje ele tá preso, né? Mas o sonho dele era ser chefe de cozinha. E eu lembro que na época a gente tentou para ele um programa
para fazer mesmo um curso, né, para chefe de cozinha, e não podia porque ele não tinha... Endereço ou não? Não, esse não era do endereço. Alguns outros exigem o sim. endereço. Mas o dele é porque ele não tinha nem o ensino fundamental, ele não completou. Então, eu lembro de ter ficado a tarde inteira numa instituição, insistindo, falando, olha, é uma questão, assim, de vida ou morte. Sim. Por favor, me ajuda com ele faz bolo, ele faz mousse. Já tinha talento, né? Já tinha já talento. percebia um talento. E ele só queria fazer aquilo. Ele falou, eu não quero, eu gosto disso aqui. Ele já alimentava as pessoas. Eu chegava, ele, tia, traz para mim aquele ingrediente que eu vou fazer aqui, um bolo, vou fazer o leite e tal. Eu falei, é isso. E não conseguiu o curso para ele? Não consegui o curso. Eu acho que de lá para cá muita coisa mudou. Eu acho que essas parcerias com as ONGs, arte, muita arte. Sim. Um trabalho que algumas ONGs fazem de, por exemplo, confecção de camisetas, canecas, outras linguagens, né, que seja. Tem meninos incríveis dentro das unidades, e meninos e meninas, né? Posso te citar 1000 exemplos, mas é isso, eu acho que investindo nas pessoas, nos projetos de vida, não se esquecer que não é uma massa única, é projeto de vida. Essa quer uma coisa, aquele quer outro, né? Saber o que cada alma, cada ser quer. Eu acho que é por aí. Ouvindo os movimentos sociais, principalmente. E muita gente já sabe o que fazer, né? Falta, pelo que você está falando aí, né, oportunidade, né, para essas pessoas, muita oportunidade, porque há uma discriminação imensa, né, porque assim, você já faz uma associação de a pessoa que está em situação de rua, ela está à margem da sociedade, né, ela é marginalizada por estar à margem da sociedade, mas já é como se apresentasse já algum risco, necessariamente algum risco a você. Exato. Né? Não se tem a confiança, não Sim, se dá um crédito. Um crédito, uma oportunidade. Uma oportunidade, Que maravilha nossa entrevista, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu vou ler o livro aqui e espero que a gente consiga destruir os nossos preconceitos que a gente cria, né? Que nos impede de sermos mais humanos com as pessoas. Sim, eu que agradeço esse momento, né? Só passar também a informação de que vai estar no Sebinho, né? A gente vai lançar dia 30. Ah, legal! 30 de junho. Da Asa Norte, né? Da Asa Norte, a partir das 17 horas. A gente vai estar lá, o Movimento Nacional também, de meninos e meninas, porque parte da venda a gente vai utilizar para regularizar alguns documentos do movimento. Legal. Para fazer os projetos, inclusive, para dar essas oportunidades para quem está na rua. Perfeito, né? Querida. Foi um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.